muito boa noite. A experiência devastadora desta pandemia, que em parte ultrapassamos, em parte estamos ainda a viver, sempre com uma grande incógnita, veio colocar no centro do nosso vocabulário de todos os dias a palavra crise. E como que nos obriga a enfrentar de novo esta palavra que tem expressões fora e dentro de nós. Porque esta crise poliédrica, como lhe chama o Papa Francisco, de facto não é apenas a da sucessão da crise pandémica, da crise económica, da crise social, mas é também uma crise com ressonâncias psicológicas, internas, espirituais. E por isso nós precisamos ativar ferramentas espirituais para podermos abordar esta crise que nos toca a todos de formas muito diferentes. Nos seus discursos últimos, o Papa Francisco tem desenvolvido uma espécie de teologia da crise, sem correr o risco, claro, de, ao teologizar, tornar as coisas muito abstratas ou muito conceptuais. Ele, ao mesmo tempo, tem ousado, com os pés no chão, olhando a realidade como ela é, colado ao histórico. Contudo, ele tem desenvolvido uma espécie de olhar outro, uma verdadeira teologia espiritual sobre esta experiência coletiva que todos nós estamos a viver. E, de facto, nós precisamos hoje, e no relançamento de um ano, isso é muito evidente para nós, nós precisamos hoje de um revigorado alento espiritual. Porque sem Deus nós não tocamos, não chegamos ao âmago misterioso da vida em que estamos inscritos. Como dizia o romancista João Guimarães Rosa, a nossa alma tem de ser de Deus, senão como é que ela pode ser nossa? A proposta que vos faço é que, de facto, peguemos em palavras do Papa Francisco e as utilizemos como pistas para a nossa interioridade, para a nossa reflexão pessoal, para o nosso encontro, para esta espécie de alavancagem da vida a que nos dispomos. No final do ano passado, dirigindo-se à Cúria Romana, o Papa Francisco dizia o seguinte: este tempo fica marcado pela pandemia, pela crise sanitária, pela crise económica, social e até eclesial que atingiu, sem distinções, o mundo inteiro. A crise deixou de ser um lugar comum dos discursos e da elite intelectual para se tornar uma realidade partilhada por todos. A crise da pandemia é uma ocasião propícia para uma reflexão sobre o significado da crise em si mesma, que nos possa ajudar a cada um. A crise é um fenómeno que afeta tudo e todos. Presente por todo o lado e em cada período da história, envolve as ideologias, a política, a economia, a técnica, a ecologia e a religião. Trata-se, e isto é importante, de uma etapa obrigatória da história pessoal e da história social. Manifesta-se como um facto extraordinário que provoca sempre um sentimento de trepidação, angústia, desequilíbrio e incerteza nas opções a tomar. Como lembra a raiz etimológica da palavra, do verbo crino, a crise é aquele crivo que limpa o grão de trigo depois da ceifa. Detenhamos-nos nestas palavras do Papa Francisco. Primeiro, a crise que atinge a todos. Isso é importante
na forma como olhamos para nós próprios e para os nossos semelhantes. Nenhum de nós está incólume. Os mais novos nas nossas famílias, os mais velhos, mas também os jovens adultos, aqueles que estão a viver uma adultez mais avançada, os do meio da vida. De facto, a pandemia toca-nos a todos. E é preciso ter esta consciência também para estarmos alerta e podermos ajudar. Depois, esta pandemia chega-nos como uma coisa inesperada, como alguma coisa extraordinária, que supostamente, na nossa forma de julgar, não estava no programa. Chega, por isso, como um trauma. E o que é um trauma? Um trauma é uma agressão que nos chega de alguém ou num tempo que nós não esperamos. E estamos desprotegidos, desarmados perante esta agressão. Num primeiro tempo, lidamos com esta agressão a partir de um tumulto, de uma angústia, de um desequilíbrio, de uma incerteza. Mas, ao mesmo tempo, como nos sugere o Papa Francisco, nós somos chamados a fazer uma metabolização, uma integração da própria crise, fazendo dela uma etapa da nossa história pessoal e social. Porque, no fundo, todos somos afetados por crises. E se pensarmos na história humana, ela não é outra coisa senão uma variação entre crises de natureza diferente. Nós não temos nenhuma muralha que impeçam as diferentes crises de chegar. O que é que nós podemos fazer? Aprender com elas, aprofundá-las, desconstruí-las, compreendê-las, combatê-las, superá-las, no sentido de que as vivemos também como uma oportunidade, também como uma lição. E é interessante que o Santo Padre aproxime a palavra crise, e de facto é essa a sua origem etimológica, do verbo grego krino, que significa julgar. Então a crise, o que é? A crise é o crivo que limpa o grão de trigo depois da ceifa. Nesse sentido, nós podemos dizer, a crise é a peneira, a crise é a joeira, a crise é a ciranda, a crise é o coador, a crise é o passador, a crise é o filtro na debulha incessante da vida. Nós não podemos esquecer que as crises são de facto nossos mestres. Nós vivemos num tempo de escassez simbólica e mistagógica. Aprendemos tantas coisas, mas somos analfabetos em relação à própria existência e aos seus dinamismos fundamentais, em relação às nossas emoções. Nós somos também analfabetos. Não conhecemos, não mergulhamos, não tocamos o âmago da própria existência. E vivemos numa sociedade que é muito rica em tantas dimensões, nomeadamente na dimensão tecnológica, mas ao mesmo tempo é uma sociedade muito pobre, em termos do ensinamento humano, sapiencial que transmite. Pensemos, por exemplo, na morte e no tabu, na grande ocultação que a morte significa, exatamente porque a nossa sociedade, como não nos inicia numa verdadeira arte de viver, também não tem nada a dizer sobre a arte de morrer. E por isso nós, em muitas situações da vida, nos encontramos desprovidos, sem instrumentos de sabedoria para lidar com as situações, com as experiências que nós vivemos. Nesse sentido, a crise pode, de facto, ajudar-nos. Há uma escritora que escreveu muito sobre
sobre a crise das diversas idades adultas, Christian Singer, que recorda um diálogo que um seu amigo antropólogo teve com uma tribo de indígenas. Este antropólogo perguntou aos indígenas: mas vocês nunca têm crises? E o indígena terá respondido: nós, Senhor, nós não temos crises, nós temos iniciações. É verdade, nas sociedades primitivas havia iniciações. A iniciação da passagem da adolescência à juventude, da juventude à vida adulta, de um estádio ao outro no itinerário da existência. As nossas sociedades secularizadas não têm esses ritos e, por isso, as crises são muitas vezes a única oportunidade que as nossas sociedades têm ou que os indivíduos têm para um reencontro mais profundo consigo mesmos. Porque o que é que faz a crise em nós? Não digo já esta pandemia apenas, mas todas as crises e as crises existenciais, as crises de fé, as dúvidas, as crises de vida por que nós passamos. O que é que faz a crise? A crise desoculta, a crise desnuda, permite-nos um olhar diferente, mais completo, mais maduro, porque nós não nos damos conta, mas vemos apenas a vida de uma forma muito parcial, ou escutamos o que podemos ou o que queremos e achamos que aquilo é o todo da realidade e funcionamos muito por imagens, por idealizações. E a crise é um momento para desconstruir tudo isto, às vezes de uma forma violenta, que nos faz sofrer, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para escutarmos não apenas a vida na sua aparência, mas para olharmos, por exemplo, a ferida submersa, aquela que nos custa identificar e ainda mais abraçar. Identificarmos o desconforto, a insatisfação com as nossas formas de vida. Identificarmos a sede de verdade que nos habita como um grito e pela qual nós não estamos a fazer nada. Por isso, naquele mês de março, na celebração na Praça de São Pedro vazia, o Papa Francisco pôde dizer com toda a razão: não foi apenas a pandemia que nos adoeceu. O mundo já estava doente e não conseguia reconhecer isso. E o Papa Francisco, sabiamente, fala da pandemia como de uma tempestade. E tempestade é um sinónimo de crise. Ele diz: a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Então, como é que podemos definir a crise? Podemos defini-la como um acelerador de revelação. De certa forma, agora nós podemos ver melhor, nós podemos tocar melhor a realidade, nós podemos escutar melhor aquele que viaja adormecido na nossa barca. Não aproveitarmos esta crise, esta tempestade, para uma auscultação mais profunda da própria história, da própria vida, da construção social que fazemos juntos, é verdadeiramente desperdiçar uma ocasião preciosa para aceder àquela profundidade de sentido e profecia que torna a nossa vida verdadeiramente evangélica. Porque não nos podemos esquecer disto. Os grandes ciclos de crise na nossa vida e na história muitas vezes sobrevêm e emergem para que não aconteça o pior.
Digamos, o pior não é a crise em si mesma. O pior é aquilo que Jesus explica no Evangelho de Lucas, Lucas 7:32. O pior é fazer do Evangelho, fazer da vida uma oportunidade perdida. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. O pior é ter olhado sem ver, é ter ouvido sem escutar, é ter captado de alguma maneira alguma coisa, mas não a ter entendido, não ter feito nada com isso. Por isso, a crise empurra-nos, a crise move-nos para alargar ou deslocar a nossa perspectiva sobre as coisas. Nós precisamos de um motor, e esse motor, muitas vezes, na nossa vida é a crise. Lembro, por exemplo, aquilo que aconteceu na vida de uma grande testemunha do século passado, Etty Hillesum, que passou de uma vida dispersa, distraída, numa mundanidade, num narcisismo, para a capacidade de dar a vida. E o motor desta transformação foi uma das horas mais escuras do século XX, que foi a experiência do nazismo. Ela, num campo de concentração no norte da Holanda, a descrever nesses momentos mais turbulentos da história recente. Diz Etty Hillesum: meu Deus, esta época é demasiado dura para gente frágil como eu. Mas sei igualmente que a seguir a este, outro tempo virá. Gostava tanto de continuar a viver para transmitir nessa nova época da história toda a humanidade que guardo dentro de mim, apesar de tudo aquilo com que convivo diariamente. Essa é a única coisa que podemos fazer para preparar a nova estação, prepará-la já dentro de nós. E, de facto, realmente há tanto a fazer dentro de nós. Olhemos para este ano e meio que nós vivemos. Quantas coisas fomos chamados a reaprender nestes dias. Nestes dias que muitas vezes nos pareciam um tempo congelado, um dia único, um dia como um open space, um dia que não termina nunca, que não tem fronteiras, que não tem descontinuidades, um dia contigo, um dia que não termina nunca. Mas neste dia, assim, nós fomos chamados a viver transformações, ciclos de luto, despojamentos, inflexões, demoras, viagens que recebemos como um choque, mas também tantos reflorescimentos. Porque a vida é um apelo que nos pode chegar através de formas dolorosas e paradoxais. E esta crise é isso, não o podemos esquecer. Mas a vida de Deus é esse apelo para que escutemos melhor a vida que nos é dada e a escutemos até o fim, como provavelmente ainda não a havíamos feito. Porque a vida é um parto interminável e esse parto da vida é também o nosso. A vida é esse incessante modelar do inacabado, que é a nossa gestação a par da gestação do mundo. E em certos momentos a vida é decepção, a vida é desilusão, a vida é incerteza. Mas noutros momentos a vida é essa louca garantia, essa louca esperança. E louca aqui não é um adjetivo qualquer, é o preciso adjetivo escolhido para São Paulo para falar da esperança cristã. Aquilo que para o mundo é sabedoria, para nós é loucura. Ora, este é também o tempo para experimentar a loucura da esperança cristã.
acreditarmos que este mundo tumultuoso, que de repente parece ter ficado ainda mais difícil, ainda mais pesado, ainda mais complexo, que esta hora de crise, afinal pode ser uma hora de kairos, uma hora de tempo oportuno, de momento para partir, para recomeçar, para sentir que este não é um fim da história, não é um crepúsculo, mas pode ser um começo. Nós vivemos um apocalipse. E é interessante que a palavra apocalipse quer dizer revelação. Então, esta catástrofe da pandemia, que revelação significa? Que véu foi retirado? E quando ele foi retirado, o que é que nós agora vemos? O que é que nós agora vemos? É uma pergunta importante para cada um de nós fazer. O que é que eu vejo agora? Porque, sem dúvida, estamos todos no mesmo barco, como lembrou e muito bem o Papa Francisco, mas, ao mesmo tempo, cada um de nós está a viver esta pandemia de uma forma que é sua, que tem a ver com a sua história, com o seu caminho, com o seu momento de vida. E temos de aproveitar este reinício do ano também para fazer perguntas ao nosso coração. A pandemia, a crise é um apocalipse. O que é que este apocalipse nos revela? Eu penso que nos revela fundamentalmente 3 coisas. A primeira coisa é aquela expressa pelos cientistas, que nos recordam que o número das epidemias ou das pandemias cresceu e crescerá, porque os nossos modelos de desenvolvimento não têm em conta o equilíbrio dos ecossistemas, nem o respeito pela casa comum. Nós partimos muito do modelo de uma quase tirania antropológica, de um centralismo antropológico despótico, como se diz na Laudato Si. Tudo é em função do homem, ou tudo é em função de cada um de nós, e nós temos direito a tudo e não devemos nada. Tudo serve para as necessidades do homem e perdemos de vista o equilíbrio da casa comum. Perdemos de vista isso que é aquilo que o Papa Francisco chama a ecologia integral. A nossa missão no mundo é de apacentar, em vez de explorar e possuir. Nós precisamos de aprender uma outra atitude, aprender que nós não somos donos, somos passadores, no sentido de que recebemos uma herança e estamos a passá-la para as próximas gerações. Uma outra atitude no sentido de que não estamos sós e de que não somos senhores despóticos, nem podemos ser. E isto, digamos, não é uma abstração, é na vida de todos os dias, na forma como gerimos os nossos cotidianos. E uma palavra para o futuro que sai daqui, uma primeira palavra que sai desta crise, é a palavra conexão. Nós estamos na mesma barca e somos habitantes da mesma casa. E por isso temos de viver e temos de introduzir modelos que possam ser modelos de esperança, modelos futurantes, e não modelos que dinamitem o equilíbrio, quer da família humana, quer desta grande casa comum que é o planeta. Depois,
Uma segunda coisa que aprendemos é que os nossos estilos de vida, neste mundo globalizado, precisam de conversão. De conversão. É uma palavra que nós também temos de levar para este ano que começa. Uma é a palavra conexão, outra é a palavra conversão. Porque nós construímos sociedades e construímos também itinerários de vida movidos pelo dogma do utilitarismo. Nós só damos valor ao que é útil, ao que é produtivo. As nossas sociedades, no fundo, parecem grandes mercados massificados. E o que é que tem acontecido? Um desinvestimento dramático no humano. O Santo Padre, desde a sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, fala insistentemente contra o descarte, contra a cultura da indiferença, contra uma economia que mata. Ora, a questão não é apenas como é que as grandes multinacionais ou os governos atuam com estas linhas, mas também a questão é como é que esta economia que mata nos contaminou. E como é que nas nossas pequenas e grandes escolhas do cotidiano nós agimos não numa lógica de consumo, mas investindo no essencial da vida. E sem dúvida nós precisamos de conversão para chegar a uma nova sabedoria, tendo modelos mais integrativos, ritmos, horários que sejam mais humanos, que privilegiem mais a família, de visões capazes de dialogar com a inteireza da pessoa humana nas suas diversas dimensões. Se nós não aproveitamos a crise para uma conversão, sentindo que ela nos chama verdadeiramente a uma conversão, acontece aquilo que Albert Camus descreve no romance A Peste. Ele diz: o bacilo da peste pode entrar e sair sem modificar em nada o coração humano. E essa seria verdadeiramente a grande perda. A terceira aprendizagem, a terceira coisa que fica clara, é também que não nos basta agir por medo de morrer, por medo de estarmos perdidos. Nós experimentamos isso nos primeiros meses da pandemia e experimentaram isso de modo dramático, agudo, aqueles que sofreram na pele as hospitalizações, a morte das pessoas queridas, a impotência, não fazer nada e não os poder acompanhar, quer na doença, quer na morte. Foram momentos verdadeiramente terríveis em que um medo muito grande do mundo, do futuro, do que estamos a viver, se apoderou de nós. Mas hoje, para nós tem de ser claro que não pode ser o medo e a incerteza a nos conduzirem. E que nós precisamos, sim, de relançar a nossa aliança com a vida. Este tempo tem de ser um tempo de relançamento, um tempo de alianças, de pactos, e pactos firmes. Nós precisamos de apostas de confiança nesse dom incalculável que a vida significa. E por isso, este tempo não pode ser apenas um momento em que a nossa alma sucumbe, em que a nossa alma vem abaixo. Este tempo é o tempo propício para olhar os lírios do campo. Este é o tempo propício para termos sonhos, para arriscarmos, para irmos além do óbvio e percebermos que há aqui uma oportunidade no meio desta crise que nós precisamos verdadeiramente de escutar.
Eu recordo muito uma das frases do Evangelho de São João, João 1,26. João Batista vê passar Jesus e diz aos discípulos que estavam com ele: no meio de vós está alguém que não conheceis. No meio de vós está alguém que não conheceis. E penso que esta frase é verdadeira, repetida assim, no meio de nós próprios, no centro misterioso da nossa relação com Deus, com o mundo, com os outros, conosco mesmos, no âmago da gestão mais fluida ou mais atribulada que fazemos da existência, está o que não conhecemos. E porventura, aí, nisso que não conhecemos, está uma presença, um tesouro, uma fonte que mana e corre, como ontem víamos no poema de São João da Cruz. Uma água que dessedenta e que continua por descobrir. Um trabalho de relação, um trabalho espiritual e de vida que está à nossa espera para poder ser encetado. É importante aproveitarmos este momento. Não tenhamos medo dos vazios, ou não tenhamos medo das dificuldades, ou não tenhamos medo dos problemas. O caminho espiritual pode partir de tudo, mas tem de partir sempre da nossa realidade, porque só ela nos vai permitir acolher a vida de Deus em nós. Lembro a história de um discípulo que vai ter a sua primeira lição. E o mestre, muito amavelmente, o convida para tomar um chá na primeira lição. O discípulo aproxima a sua xícara, a sua chávena, e o mestre começa a deitar o chá. Só que o mestre não para. E o chá começa a derramar-se por todo o lado. Primeiro, o pobre discípulo faz um bocadinho de cerimónia e não diz logo nada, mas depois a situação é de tal forma que ele diz: mestre, está a derramar. E o mestre, com toda a tranquilidade, responde: é a primeira lição. Se não mantens a tua taça disponível, é um desperdício tudo aquilo que vais receber. Manter a taça disponível. E numa experiência de Deus, na experiência de Deus, que também este início de ano que nos motiva, que nos pede energias novas, que nos pede um alento, uma frescura para vivermos aquilo que nos é pedido, aquilo que nos espera. Nesta experiência de Deus, é importante não ter pressa. E é importante amar também, sentir como é precioso o vazio. Porque o que é importante é que Deus toque aquilo que nós somos. Porque Ele é capaz de refazer. É capaz de refazer a nossa história. Por isso, este momento é sobretudo um momento para um pacto de confiança. De confiança na vida. Porque Deus pode. Deus pode refazer aquilo que se gasta. Deus pode reencontrar aquilo que se perde. Deus pode reavivar aquilo que se extingue. E o Senhor sabe pacientemente refazer as alianças dentro de nós. Aproveitemos este tempo de retiro, esta semana especial que estamos aqui na agência Eclésia e com tantas e tantos a fazer este caminho. Aproveitemos esta semana para um tempo especial de escuta, de auscultação interior. Porque, porventura,
é disso que mais precisamos. Na regra de São Bento, há uma expressão logo no início que aparece como um mandato e diz assim: abre o ouvido do teu coração. Se queremos viver este arranque de ano de outra forma, com outra profundidade, outra transparência, outro entusiasmo, abramos o ouvido do nosso coração. Antes de tudo, sintamo-nos escutados. Sintamo-nos escutados. Até o fundo e até o fim. Por este Espírito de Deus que vem até nós e que abre o nosso funil, o nosso engarrafamento. Deus abre a um horizonte amplo, a um olhar de esperança. E que a gente saiba reciclar a vida, transformar a vida. Porque Deus é o mestre dessa transformação. Há um poema de um poeta brasileiro, Manuel de Barros. A sua poesia está traduzida em Portugal, e eu aconselho muito, porque o Manuel de Barros é verdadeiramente um grande mestre espiritual do nosso tempo, porque nos ajuda a partir do ínfimo. Não é por acaso que, por exemplo, ele escreveu um longo poema de variações sobre a forma como São Francisco de Assis se cola ao chão e olha para Deus colado ao chão, colado ao pequeno, colado ao comum, colado ao banal, colado ao ordinário da história. Nós somos como o caracol, ou devemos ser. O caracol conhece poucas coisas, mas é colado a elas que elas conhece. Então, nós precisamos dessa adesão, mas uma adesão que não é de braços caídos, que não é conformismo. Uma adesão que é essa capacidade de transformação que acontece por uma nova escuta e por um novo olhar. Temos, por isso, de fazer aquilo que o poeta Manuel de Barros chamava a teologia do traste. A teologia do traste. E é um poema dele muito engraçado e muito incisivo do ponto de vista espiritual. Diz ele assim: as coisas jogadas fora por motivo de traste são alvo da minha estima. Prediletamente latas. Latas são pessoas léxicas pobres, porém concretas. Se você jogar na terra uma lata por motivo de traste, mendigos, cozinheiras ou poetas podem pegar. Por isso, eu acho as latas mais suficientes, por exemplo, do que as ideias. Porque as ideias, sendo objetos concebidos pelo Espírito, elas são abstratas. E se você jogar um objeto abstrato na terra por motivo de traste, ninguém quer pegar. Por isso, eu acho as latas mais suficientes. A gente pega uma lata, enche de areia e sai puxando pelas ruas, moda um caminhão de areia. E as ideias, por ser um objeto abstrato, concebido pelo Espírito, não dá para encher de areia. Por isso, eu acho a lata mais suficiente. Ideias são a luz do Espírito, a gente sabe. Há ideias luminosas, a gente sabe. Mas elas inventaram a bomba atómica, a bomba atómica, a bomba atómica. Agora, eu queria que os vermes iluminassem, que os trastes iluminassem. O que é a teologia do traste? É não fugir, numa forma de escapismo que nos é muito habitual, para o mundo das ideias, para o mundo das idealizações.
As ideias são fantásticas, mas a ideia foi também uma bomba atômica. A ideia também aquilo que nos paralisa, aquilo que não nos deixa nunca mergulhar no oceano da própria vida, do próprio real. Por isso, é melhor o traste, é melhor a lata que se atira vazia, cheia de areia, torna-se um carrinho que o miúdo arrasta, ou com uma lata vazia, podemos fazer sempre alguma coisa. Noutro poema, que de certa forma nós podemos dizer que continua e esclarece esta teologia do traste, Manuel de Barros diz assim: prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Quando cheias de areia, de formigas e musgo, elas podem um dia milagrar de flores. Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono. Também as latas desprezadas servem para ter grilos dentro. Elas podem um dia milagrar violetas. Eu sou beato em violetas. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Senhor, eu tenho orgulho do imprestável. O abandono me protege. O que é que este poema nos indica? Nós vivemos de funções. E agora, ao voltar das férias, muitas vezes voltamos ao nosso local de trabalho, voltamos à nossa secretária, ao nosso computador, ao nosso título académico, aos nossos percursos. No fundo, em síntese, à nossa função. E somos, parece, máquinas feitas para funcionar. Mas a vida espiritual pede-nos que também sejamos máquinas feitas para não funcionar. Isto é, máquinas preparadas para o milagre, não para o ritmo causa e efeito, não para a folha de Excel, não para os resultados que nós programamos, não para a chave que nós temos na manga, não, para milagrar flores, milagrar violetas. Os objetos sem função têm apego pelo abandono. E isso é muito importante. Nós não somos máquinas de combate. É importante sentir que o abandono nos protege, que o abandono nos religa a Deus. O abandono de todas as funções, o abandono... A vida espiritual é descalçar os sapatos e andar descalço pela casa. É abrir as suas mãos vazias e olhá-las. É sentir não o que nós temos, mas o que nós somos. E é valorizar isso. E é fazer um caminho, porque muitas vezes nós chegamos tão longe em tantas dimensões da vida e na dimensão espiritual nós ficamos tão no princípio, e é por isso que de ano a ano o que passa é uma grande insatisfação. Se calhar amontoamos mais coisas, mas amontoamos também mais o desgosto de ser só aquilo, de não ter sido o que tínhamos sonhado, de vivermos, no fundo, uma vida desencontrada. E isso acontece porque arriscamos pouco viver dentro de nós, no fundo de nós, o abandono. Acreditar que a nossa vida serve para ter grilos dentro, como ensinam os miúdos nas suas brincadeiras, ou serve para ter violetas dentro, como ensinam muitas vezes as velhotas dos prédios, que parece que não têm já nada a dizer, e ensinam lições tão importantes. Quer dizer, a nossa vida é chamada a ser uma vida generativa, uma vida capaz de gerar o milagre. E nós estamos a tempo disso, porque Deus vem ao nosso encontro aqui e agora.